Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui abrindo o nosso podcast, o Logomaquia, e a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre algumas ideias que foram a inspiração para a gente pensar, né, nesse formato aqui de conteúdo que a gente quer entregar para vocês toda semana, né, Alex? E aí, queria que a gente começasse um pouquinho conversando sobre um filósofo bem importante pra gente, que é uma das grandes bases do nosso curso lá do Ateliê da Redação, mas que sempre serve muito de base de reflexão pra gente pensar, né, os nossos conteúdos todos, que é o Descartes. O Descartes, eu costumo dizer que é um filósofo muito injustiçado, porque as pessoas tendem a lembrar do Descartes apenas como um racionalista, né, absoluto. Mas o Descartes é um filósofo que vai olhar para o ser humano como um ser que é composto, né, dessas duas partes aí, né, do corpo e do pensamento, e que vai valorizar essa intersecção dos sentimentos. Então, essa intersecção dos 5 sentidos do corpo com a capacidade racional humana, né? E para ele é muito importante a gente entender que essas dimensões, elas são interdependentes, que elas são inseparáveis, né? E isso tudo vai trazer pra gente a ideia do que a gente quer fazer aqui, que é não só promover um pensamento crítico por meio de uma lógica racional, mas também estimular esses 5 sentidos ou estimular o pensamento sobre esses 5 sentidos para que a gente caminhe aí num projeto de humanização mesmo, né? Que tem faltado, eu acho, para todos nós por muitos motivos. Sim, eu acho que a gente já começa aqui colocando uma controvérsia sobre um pensamento geral sobre o Descartes, que é aquela repetição do penso logo existo, que parece que então basta pensar que o ser humano está no pensamento. Não é isso. No próprio Descartes, isso a gente vê como um grande legado dele, tem a conjugação indissociável entre corpo e pensamento. E corpo também tem emoção, tem sentimento, tem humores. Então o Descartes, eu acho que nos ensina uma coisa muito boa. Não existe um pensamento que não seja emocional. E não existe uma emoção que também não tenha o seu caráter de pensamento, de cogito, para usar a expressão dele. Ou seja, toda conversa que tem o seu lado racional também tem seu lado emotivo. Todo aprendizado, todo diálogo tem ao mesmo tempo uma emoção sendo construída ali em conjunto e uma razão, um pensamento sendo construído em conjunto. Creio que o Descartes que nos ensina uma coisa fundamental para a gente entender o que também é o ser humano. O ser humano nunca é apenas discurso, nunca é apenas razão, ao mesmo tempo que nunca é também apenas sentimento, não é apenas pulsões, não é apenas um instinto, tem os dois, indissociáveis. E é isso que constitui a humanidade. Então, se nós quisermos pensar em humanização, nós devemos pensar nesses 2 pontos sempre em conjunto, nunca separados. E eu acho que a gente está num momento aqui, né, que a gente vive uma crise nos 2 sentidos, quando a gente pensa nessa questão, né? Porque a gente está num momento de crise dessa racionalidade excessiva, e a gente pode ver isso, eu acho que muito nessa esteira do negacionismo, por exemplo, né? Então, o negacionismo científico, ele não deixa de ser uma grande consequência dessa crise da racionalidade como regra, né? Como se a gente fosse só formado pela razão e a gente pudesse encontrar na ciência todas as respostas únicas possíveis, né? Então a gente tem essa crise, que é uma crise que a gente vai discutir aqui ao longo de vários episódios, né? Em muitos assuntos nos quais a gente vai entrar. E eu acho que a gente tem uma crise dessa percepção corporal também, né? Então, o quanto que a gente tem usado os nossos 5 sentidos, né? O quanto que a gente tem usado nosso paladar, nosso olfato, nosso tato, nossa visão e nossa audição. O quanto que a gente não é uma cultura que usa muito a visão,
né? E muito a audição e deixa os outros sentidos de lado. E o quanto que isso não influencia diretamente na nossa capacidade cognitiva, né? Na nossa capacidade de organizar o nosso pensamento. Então, o quanto que a gente também não tem recebido vários estímulos, principalmente tecnológicos, que desorganizam racionalmente, né, a nossa cabeça, e que, ao mesmo tempo, não conseguem fazer com que o nosso corpo esteja envolvido nos processos de apreensão de informação. Entendem o que eu tô falando, gente? No sentido assim, eu recebo muita informação da internet, então vamos pensar em 2 fenômenos que eu acho que são os mais comuns aí, né? Instagram e TikTok. O Instagram, ele é uma bomba de imagens. A gente tá o tempo todo sendo bombardeado com imagens, né? Inclusive, você tem o seu algoritmo lá, ele faz cair muito o seu alcance quando o texto da sua legenda é muito grande. Por quê? Porque o Instagram é uma rede que privilegia a imagem. Agora, o Instagram começou a privilegiar vídeo, mas por quê? Por causa do TikTok, né? Porque o TikTok é aí um concorrente que vem, em alguma medida, trazer essa perspectiva de que só vídeo. Então, só esse tipo de estímulo do movimento, né, do som. Então, o que a gente tem aí, né? Nós temos 2 redes que vão, de alguma maneira, trazer pra gente estímulos que estão relacionados a essa nossa capacidade visual e auditiva só. Mas o que a gente, a partir desses estímulos, está construindo de significativo? Então, o que eu tô dizendo, Alex? Vê se você entende. Você passa, sei lá, 40 minutos numa rede social. Qualquer que seja ela, qualquer uma dessas 2. Se eu te perguntar depois desses 40 minutos, o que você aprendeu daí? Você vai conseguir me responder exatamente? Eu aprendi isso aqui. Eu vi um vídeo assim, ou eu vi uma imagem assim, e eu consegui construir uma linha de raciocínio, né? Será que é possível isso? Acho que no máximo eu lembraria dos 2 últimos posts que eu vi. Sim. Talvez porque uma das principais questões das redes sociais, os feeds de notícia, é justamente o fato de que não existe nenhuma conexão entre os posts que aparecem. A conexão é apenas o meu gosto, o algoritmo que eu estou construindo para mim. Agora, de um lado, olha que doido, essa questão do estímulo, acho que a gente poderia inclusive chamar a nossa sociedade de uma sociedade do estímulo, do hiperestímulo. Nós temos, qualquer que seja a rede social, um vídeo, uma foto de uma pessoa sendo baleada, depois de um amigo casando, depois de uma eleição presidencial, depois de uma fofoca e depois a nova saída do BBB. O que acontece com isso? É uma quantidade muito grande de estímulos totalmente diferentes que acabam nos dessensibilizando, o que é uma coisa muito estranha. Ao mesmo tempo que nós temos muito estímulo, a consequência disso não é que nós ficamos super sensibilizados, não. Nós nos dessensibilizamos. Por quê? Porque nós não aguentamos a quantidade excessiva de estímulos. Isso serve, eu acho, para a razão, voltando então para o Descartes. Então, essa quantidade de informações desconexas, rápidas, sendo bombardeadas. Então, a nossa capacidade de reflexão um pouco mais atenta e demorada é perdida. E também dos sentidos. Você vai no TikTok, é um barulhinho que dura 30 segundos, depois outro barulho completamente diferente, é outra música, outro. São muitos estímulos auditivos. A visão também, os vídeos são rápidos, normalmente com muitas cores, muitas ações, afinal de contas tem que ser tudo condensado em muito pouco tempo. A gente vai comer. Quais são as comidas mais consumidas? A gente vai num fast food. Fast food é o quê? É uma bomba de informação na sua boca. Que faz o quê? Olha que o mais doido. O que um lanche ultraprocessado faz com você? Dessensibiliza o seu paladar para sabores mais naturais. Tanto que uma pessoa que está acostumada a comer bolacha de pacote não vai conseguir apreciar uma verdura e um legume da mesma maneira que alguém que não come esse tipo de alimento. Então perceba
que nós, e realmente é em vários aspectos, por isso que nós podemos falar de uma sociedade do estímulo. Nós estamos hiperestimulados, como consequência, dessensibilizados, tanto na cabeça, na razão, quanto nos sentidos. A pergunta que fica é, se nós somos razão e sentimento, razão e corpo, onde estamos nós? Uhum. Você sabe que, te ouvindo falar, eu lembrei da diferença do conceito, né? Entre o que é erótico e o que é pornográfico, né? Uhum. Que tem a ver com essa questão. Gente, não tô falando aqui só de sexo não, tá? Quando eu falo de erótico pornográfico, eu tô falando sobre estímulo mesmo, né? Sobre essa ideia do que me desperta desejo e do que mina o meu desejo, do que faz com que o meu desejo fique menor. E aí, quando a gente pensa em erótico e pornográfico, o erótico é aquilo que sugere, né? É aquilo que vai trazer indícios para mim, para que eu possa interpretar e assim desejar. Então tem que ter alguma coisa faltando no erótico. É aquilo que mostra, mas que também esconde, né? Porque isso faz com que eu procure a partir do meu desejo, né? O pornográfico é aquilo que mostra, mas mostra tanto que desensibiliza. Você não tem que agir, você não tem que buscar por você mesmo, você não tem que desejar, né? Você não tem que fazer nada. Então é alguma coisa que chega em você e chega em excesso. Então o pornográfico desensibiliza, o erótico leva você mais ainda a buscar, né? É um pouco essa a ideia. Então quando você pensa nisso que você estava falando, né, me fez lembrar desses dois conceitos. Por quê? Porque essa cultura do feed, do superestímulo, é uma cultura pornográfica, né? Sim. É uma pornografia da informação, o que a gente vive. O que é uma pornografia da informação? A gente está sujeito à informação o tempo todo, a gente está sendo bombardeado de informação o tempo todo, e a gente, com isso, deixa de desejar construir conhecimento. Né? A gente deixa de ter uma relação desejante com o conhecimento, né? E aí a gente passa a não querer construir mais, né? A gente vai recebendo, a gente não transforma informação em conhecimento, então a gente está, ao mesmo tempo, como você disse, né, tendo desrespeitadas a nossa sensibilidade, os nossos sentidos e também a nossa razão. Eu acho que, então, isso é importante. Então, talvez, acho que um pouco da nossa proposta aqui, com mais um conteúdo, numa sociedade que entrega tanto conteúdo, né? A gente vê muito conteúdo, talvez seja um pouco esse de fazer uma curadoria de informações, né? Então, talvez de trazer um filtro mesmo para informações e pontos de vista que sejam relevantes, né, para as pessoas. Mas mais do que isso, de buscar construir uma linha de raciocínio, que não precisa ser única, na verdade. Podem ser várias, mas assim, despertar nas pessoas a vontade de buscar, né? Mais, de construir a partir daquilo que elas têm, né? Eu acho que isso é muito bacana, promover essa autonomia de pensamento. E eu acho que o que a gente também tenta fazer é não colocar, a gente vai tentar fazer isso sempre, uma quantidade avassaladora de informações, mesmo que possam ter algum tipo de conexão, mas uma informação atrás da outra, porque é justamente isso que a gente está combatendo. O que a gente quer é uma informação um pouco mais detalhada, um pouco mais longa no nosso pensar, para que em um embate com uma outra informação, por isso logomaquia, no embate dessas ideias, nós vejamos que a vida ela não é tão simples assim, mas ela pode ser muito mais profunda do que é o que a gente está acostumado. Seria um convite para ressensibilizar o nosso pensamento. E com isso, um convite também para ressensibilizar a nossa humanidade. Sim, acho que sim, porque são esses dois movimentos, né, Alex, que eu acho que são importantes. Esse movimento da gente conseguir ressensibilizar a razão, então entender que o movimento racional, ele é um movimento que depende dos sentimentos, né, e vice-versa. Acho que a gente também conseguir tentar trazer para a razão um pouquinho os nossos sentimentos. Esse processo é um processo importante também na nossa tomada de consciência de si, né? A gente fala muito na psicanálise, né, que o processo de racionalização
dos sentimentos, ele é um dos primeiros passos para a gente conseguir, de alguma maneira, organizar, né, o que acontece com a gente sente, conseguir se entender como sujeitos, né, que sujeitos somos esses que somos nós, né, como é que a gente opera e anda no mundo e se relaciona, acho que é um tanto disso. E aí, penso também que a grande ponte, ou a grande cola, que o próprio Descartes coloca para corpo e pensamento, é a linguagem, né? Sim. Então, ele vai dizer que o que une o corpo e o pensamento no ser humano é a linguagem, é a capacidade simbólica do homem, né? É justamente porque nós somos seres dotados de racionalidade ao mesmo tempo que de sensibilidade, que nós somos capazes de produzir arte, que nós somos capazes de produzir literatura, que nós somos capazes de produzir artes plásticas, né, pintura. Então, é a partir da capacidade simbólica que a gente vai conseguir unir essas duas instâncias. Então, a nossa perspectiva também aqui é discutir essas construções humanas, né? A literatura, a arte, a filosofia, as artes plásticas, né? Como é que a música, né? Enfim, como é que todas essas manifestações simbólicas dizem sobre a nossa cultura, dizem sobre quem a gente é e podem ajudar a gente nesse papel de nos ressensibilizar, né? Sim, o nosso assunto sempre será o ser humano, no seu sentido mais múltiplo e diverso possível. Você me fez lembrar rapidamente um autor do século XX, muito importante, que pegou essa ideia do Descartes e aprofundou um pouco. O nome dele é Benveniste, que é um linguista, um dos mais importantes da história. O Benveniste vai falar, sim, nós somos caracterizados pela linguagem. E a essência da linguagem, diz o Benveniste, é a capacidade de diferenciar sujeitos, de criar o eu e o tu, de delinear aos poucos, mesmo que isso seja móvel, essa linha de separação, os sujeitos, as diferenças, ao mesmo tempo que as confluências. É por meio do diálogo que eu descubro os meus desejos. É por meio do diálogo que eu descubro os seus desejos. É por meio do diálogo que eu ressignifico os meus e os teus. Então, o diálogo acaba sendo uma característica essencialmente humana, que não se encontra em nenhum outro animal. Você nunca vai ver um animal respondendo ao outro ou contando a um terceiro uma história. Eu posso te contar, Mari, sobre o que aconteceu no fim de semana, você pode contar para uma outra pessoa o que eu te contei. Você nunca vai ver o cachorro contando para um outro cachorro que ele ouviu do cachorro do vizinho. Isso nunca vai acontecer, porque ele não tem a capacidade de diálogo, ele não tem a capacidade da conversa. Isso é um diferencial humano e é isso que eu acho que a gente tem que voltar a buscar, porque foi muito perdido nessa sociedade pornográfica. Sim, com certeza. E é legal você estar falando isso, né? Acho que é importante a gente deixar clara essa diferença entre comunicação e linguagem, porque os animais, eles se comunicam, né? Sim. Eles têm uma comunicação, mas eles têm uma comunicação que consiste na decodificação de um código, né? De uma mensagem. E essa decodificação e essa mensagem são sempre os mesmos, portanto, né? Os animais, ao longo de todas as gerações, eles vão passando um para o outro uma mensagem codificada e o poder, a capacidade de decodificar essa mensagem. O que não quer dizer que eles dialoguem, né? Que eles tenham a capacidade de você me fala, eu te respondo, e aí você me responde novamente, pensando no que eu te falei, e a gente, de fato, constrói uma conversa, a gente constrói, de fato, um diálogo. Isso só é permitido porque nós somos seres simbólicos, né? Se a gente não tem essa capacidade simbólica de tomar o que o outro diz, entender o significado disso, processar e ter uma fala a partir disso, a gente, né, vai se igualar aos animais. Então, os animais, eles têm comunicação. Nós temos linguagem, que é algo muito mais complexo mesmo, né? O que você está dizendo. E essa complexidade da linguagem
que faz com que a gente tenha uma dimensão sempre de múltiplas interpretações. E essas múltiplas interpretações é que fazem com que a gente tenha uma riqueza do ser humano. Então, acho que é isso, né? A gente vai focar bastante em promover esses diálogos, em que a gente possa crescer com o outro. A gente se constrói enquanto seres humanos sempre junto com, né, gente? A gente caminha sempre junto com. A gente não se constrói sozinho. E a gente defender um mesmo posicionamento ou uma mesma ideia durante toda a vida, isso é, na verdade, um atestado de que estão faltando diálogos frutíferos e profícuos na nossa vida, né? Porque acho que a gente cresce sempre em contato com o diferente, em contato com aquilo que é diverso, e é a partir disso que a gente consegue construir, né? Numa sociedade em que impera uma ideia de que o certo é chegar a uma conclusão única, que é tirar os divergentes, reconquistar um unívoco de que tudo que é contrário é ruim, em que a gente quer apagar tudo que é diferente porque o certo seria supostamente uma verdade universal sobre tudo. Nesse mundo, a gente, na verdade, convida ao oposto. Há um combate de logos, de linguagens, de ideias, de contradições, porque, na verdade, não é porque a gente é chato, porque a gente é mau, porque a gente é revoltado, mas porque isso é o ser humano. É um convite a voltar a ser humano no sentido mais profundo do termo. Exatamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês aceitem o nosso convite. Sim. Estejam aqui, né, nos ouvindo, nos assistindo. A gente vai ter convidados, né, em alguns episódios, né, Alex? Especialistas no assunto do qual a gente for tratar. Então, a gente espera vocês nesses episódios em que nós teremos nossos convidados. Estejam aqui, né, nos ouvindo, nos prestigiando. A gente está muito feliz de poder fazer esse convite, essa proposta para vocês. Sim, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Compartilhe com todo mundo que vocês conheçam. Ativem o sininho, porque aqui vem coisa boa. É isso aí, gente. Até então o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Um beijo para vocês. Até.